Boa noite a todos e todas. Eu sou o Jorge Rafael. Vou falar um pouquinho sobre o usufruto no direito civil. É um direito real de fruição que permite a uma pessoa ou ao usuário usar e gozar de um bem pertencente a outra, a nua proprietária, sem alterar sua substância. O usufruto pode recair sobre bens móveis ou imóveis e pode ser estabelecido por ato entre vivos, testamento ou por lei. E no fundamento legal, o usufruto está previsto no Código Civil Brasileiro, nos artigos 1390 a 1411. No artigo 1390, é definido o usufruto como, abre aspas, direito real sobre coisa alheia, conferindo a seu titular, quanto a ela, o direito de uso e gozo, condicionado à conservação da substância da coisa, ou seja, o usufruto ele não permite você fazer alterações quanto à utilidade do bem. Só apenas a fruição. Você tem direito de usar e gozar daquele bem já existente. Você não pode alterar a substância dessa coisa. Na doutrina, temos Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, em sua obra sobre direito civil, eles tratam o usufruto como um dos principais direitos reais de fruição, destacando seu caráter de temporariedade e seu papel de grande relevância prática, destacando tanto em questões familiares quanto empresariais. Segundo os autores, o usufruto é uma forma de desmembramento da propriedade, possibilitando uma coexistência entre o usufrutuário, que exerce o direito de uso e gozo do bem, e o proprietário, que mantém a titularidade da propriedade, mas sem poder usar e fruir do bem até o fim do usufruto. Stolz e Pamplona ainda enfatizam que o usufruto tem uma função social importante, como na proteção patrimonial e no planejamento sucessório, além de ser amplamente utilizado em situações de doação com reserva de usufruto. Eles também analisam a aplicabilidade do usufruto em questões empresariais, como a recuperação judicial, reconhecendo-o como uma estratégia eficiente e para permitir que empresas em dificuldades possam continuar usufruindo de seus bens ao mesmo tempo que reorganizam os seus passivos. O caráter flexível do usufruto, segundo os autores, o torna uma ferramenta jurídica valiosa em várias circunstâncias, tanto para proteger o interesse de quem necessita utilizar o bem, quanto para garantir a continuidade de atividades essenciais em situações de crise, como no caso da recuperação judicial de empresas. Maria Helena Diniz também enfatiza que o usufruto é temporário, não podendo durar além da vida do usufrutuário e cessa automaticamente no caso de sua morte. Ou seja, o usufruto, além de ser temporário, ele tem um caráter de vitalicidade, no sentido que, enquanto a pessoa usufrutuária estiver vivo, se o usufruto não tiver um prazo determinado, ele vai cessar apenas com a morte do usufrutuário. No caso prático, além do exemplo de um pai que doa a nua propriedade de um imóvel ao filho, mantendo o usufruto. O usufruto também pode aparecer em contextos empresariais, como na recuperação judicial, como eu já havia dito. Suponha-se que uma empresa passe por dificuldades financeiras e entre em recuperação judicial, por exemplo. Em alguns casos, a empresa pode ser proprietária de determinados bens, como imóveis ou equipamentos, que não são essenciais para a continuidade de sua atividade. Nessa situação, é possível que a empresa transfira a nua propriedade, ou seja, a posse do bem, ou do imóvel, a terceiros, mantendo para si o usufruto temporário. Com isso, a empresa consegue gerar recursos imediatos
com a venda da nua propriedade, sem perder o direito de utilizar os bens essenciais à sua operação durante o período necessário para a recuperação. Isso é porque o usufruto permite a divisão dos direitos sobre o bem, possibilitando sua alienação parcial. Essa estrutura pode ser utilizada como estratégia para levantar capital e manter a continuidade operacional da empresa, na atividade empresária, enquanto os credores têm a garantia de que a empresa poderá continuar utilizando os bens no processo de recuperação. No fundamento legal, o usufruto na recuperação judicial tem suporte no Código Civil e também na Lei de Recuperação de Falências, a Lei 11.111, de 2005, que prevê mecanismos para a reorganização de ativos e venda de bens da empresa. Ainda que a lei não trate diretamente do usufruto nesse contexto, ele pode ser utilizado de acordo com o artigo 1393 do Código Civil, que determina sobre a alienação da nua propriedade, o que diz o artigo 1393 do Código Civil. O usufrutuário pode ceder o seu direito de usufruto, mas, se for parcial ou temporário, será necessária a anuência do proprietário. Nós estamos falando do usufrutuário, daquele que não tem a propriedade da coisa, mas detém a posse, detém o uso. No caso de ceder o direito do usufruto parcialmente ou temporariamente, é necessário, é indispensável que o proprietário aceite. O não proprietário, o dono, o proprietário da coisa, pode alienar a sua parte, sem consentimento do usufrutuário. No caso, o proprietário do bem, ele não precisa da autorização do usufrutuário. Portanto, que essa venda não prejudique o direito tampouco do usufrutuário. O usufruto é um instrumento de grande valor do direito civil brasileiro, aplicável tanto a situações familiares, como no caso da doação com reserva de usufruto, quanto a contextos empresariais, como na recuperação judicial. É regulado, como já disse anteriormente, pelos artigos 1340 a 1411 do Código Civil. Ele permite uma separação entre o direito de fruir do bem e a propriedade plena, sendo uma ferramenta útil em planejamento patrimonial, sucessório e empresarial. A doutrina, conforme Pablo Stouzo, reforça a importância e flexibilidade do usufruto como uma ferramenta de fruição temporária, sem comprometimento da substância do bem, que pode ser essencial em estratégias de reestruturação e organização de patrimônios complexos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Karine e partindo desse entendimento de usufruto, nós podemos agora falar do uso, que é um instituto bem semelhante, inclusive regulado de forma subsidiária pelas mesmas regras do usufruto, mas com algumas diferenças interessantes de serem ressaltadas. O uso, de acordo com o artigo 1412 do Código Civil, ele é um direito real de fruição sobre coisa alheia, em que o proprietário confere ao usuário o direito de usar e fruir de um bem com o objetivo de garantir as suas necessidades e de sua família. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses para salientar o entendimento jurisprudencial de que nós vamos considerar a família não apenas aquela formada pela mulher e pelo homem no casamento, mas também os núcleos constituídos por meio de união estável, a família monoparental, a família homoafetiva, a família multiparental e etc. Observe que, na prática, o uso acaba sendo usufruto, mas com uso e fruição limitado. Por isso, o uso recebe também a denominação de usufruto anão ou usufruto reduzido, pois a percepção dos frutos pelo usuário está limitada apenas ao necessário para sua subsistência e de sua família. E lá no parágrafo 1º do artigo 1412 está previsto que essa necessidade a ser suprida, ela vai ser avaliada conforme a condição social e o lugar em que vive esse usuário. Leva-se em consideração, então, o contexto econômico e social em que aquele indivíduo está inserido para se determinar o que é necessidade para ele na aplicação da norma. E é nesse cenário que vão surgir as características do uso, que, em primeiro lugar, não pode haver um enriquecimento do usuário pela utilização do bem outorgado, visto que a percepção dos frutos está limitada como
já falamos, ao atendimento da sua necessidade de sua família. Também de forma coerente, a legislação define que o uso não pode ser cedido. Ao contrário do usufruto, o uso é personalíssimo e intransmissível. Ele também é temporário, deve se tratar de bem indivisível, tem caráter assistencial, pode decorrer de negócio jurídico ou sentença judicial e, em regra, não se aplica à pessoa jurídica. Vale lembrar também que vão ser aplicadas as regras de extinção do usufruto ao uso. O uso vai se extinguir dessa forma pela morte ou renúncia do usuário, pelo término do prazo de uso, pelo perecimento do bem, por culpa grave do usuário ou pelo não uso do bem por 10 anos. Nós vamos perceber que, na maioria dos casos, o uso vai recair sobre bem imóvel, mas ele pode também recair sobre bem móvel. Esse bem móvel, contudo, ele deverá ser infungível e inconsumível, assim como ocorre com o usufruto. Isso porque será preciso restituir o bem ao final. E por fim, eu gostaria de trazer também a definição de concessão do direito real de uso, que nada mais é que essa relação do uso envolvendo o poder público. Então o contrato administrativo pelo qual o poder público concede direitos reais sobre imóvel de que tenha propriedade, de forma onerosa ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, isso para fins específicos, seja de regularização fundiária, de interesse social, de cultivo da terra, preservação das comunidades tradicionais, urbanização, industrialização, edificação ou quaisquer outras modalidades de interesse público. Eu trouxe essa definição porque nós gostaríamos de trazer um exemplo prático de uso para vocês. E buscando no material disponibilizado pelo professor, nós encontramos no podcast conduzido por ele, o Cidades de Fato, um episódio com o tema Uso Social de Imóveis Públicos no Tocantins, o que é bem pertinente ao assunto que estamos tratando. Nesse episódio são convidados o Superintendente da Secretaria do Patrimônio da União, SPU, e o coordenador da SPU Tocantins, para falarem sobre o Programa de Democratização de Imóveis da União. Esse é um programa que visa mudar a realidade da segregação socioespacial das nossas cidades, trazendo a população de menor poder aquisitivo para regiões centrais. E eles trazem o exemplo desse projeto já sendo implementado aqui no nosso estado, em Gurupi, em uma área de cerca de 23 mil metros quadrados, onde funcionava o antigo DENIT. Nesse espaço foi construído um bairro judiciário que, com o tempo, acabou virando um local valorizado e cobiçado. O plano de ação pretende construir 100 moradias sociais, as quais vão funcionar pela concessão do direito de uso. E para além das moradias, o projeto idealiza ainda um bairro integrado, onde serão oferecidos diversos serviços para essa população, além de emprego, educação, profissionalização, assistência jurídica, tudo ali ao alcance dessas pessoas. Em síntese, o uso é um direito real que, embora limitado em relação ao usufruto, exerce um papel fundamental ao garantir as necessidades do usuário e de sua família, com caráter assistencial e inclusivo. Esse instituto também se aplica ao direito público, promovendo a democratização do acesso à terra e inclusão social. Olá, boa noite, eu me chamo Daliane Alves e hoje eu vou falar um pouco sobre direito real de habitação, que está previsto no artigo 1831 do Código Civil. O artigo diz o seguinte: assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação no imóvel da família, desde que seja o único bem de sua natureza a ser inventariado. Esse direito é vitalício e personalíssimo, independente do regime de bens do casamento. Bom, o legislador, ele procurou garantir o direito constitucional à moradia. Esse direito real à habitação é um direito ao cônjuge sobrevivente. É ao cônjuge sobrevivente morar no imóvel que pertencia de residência da família. O cônjuge ou companheiro, ele tem o direito de residir nesse imóvel. Cônjuge é companheiro porque abrange também a união estável. Independentemente do regime de casamento, seja ele união parcial, total, separação total de bens, independentemente, mesmo se o cônjuge sobrevivente seja o meeiro, ainda assim ele fará jus
ao direito real de habitação. Pontos que merecem destaque é que o direito real à habitação, ele é um direito vitalício e personalíssimo. Por quê? Vitalício, porque ele cessa no momento em que o cônjuge sobrevivente vem a óbito. A partir do óbito, esse direito é cessado. E personalíssimo é que esse direito ele não é repassado a uma outra pessoa, pertence ao cônjuge sobrevivente. Em caso de inventário, esse imóvel ele vai para inventário normalmente. E os herdeiros, no caso se houver outros herdeiros, eles têm que respeitar esse direito real à habitação, ok? Outros pontos também importantes, caso o cônjuge sobrevivente continue morando no imóvel, isso independe se ele tiver outros imóveis, outras casas, ainda assim ele terá direito à habitação, o direito real de habitação naquele imóvel que pertencia de moradia à família. Algo importante também que merece destaque é que caso outros herdeiros, caso vá esse imóvel em questão, ele vá para inventário, os herdeiros desse imóvel, eles não podem cobrar aluguel do cônjuge sobrevivente. Essa acaba acontecendo quando o cônjuge falecido ele tinha outros filhos, construiu uma família anterior a esse casamento. Por esse motivo, os herdeiros, eles não podem cobrar o aluguel do cônjuge sobrevivente. Eu vou falar agora das hipóteses de o cônjuge sobrevivente não ter o direito real à habitação. Quando existe um coproprietário, o imóvel tem um coproprietário, não se aplica o direito real à habitação ao cônjuge sobrevivente. Por quê? O STJ decidiu que o direito real à habitação ele não se aplica a imóveis que tenha coproprietário. Acontece que quando se tem um coproprietário, o STF entendeu que envolve uma pessoa estranha à sucessão. Então, esse direito real à habitação não existe. Esse coproprietário pode ser um filho do falecido, pode ser também um amigo. Na matrícula do imóvel vem o nome dos dois coproprietários. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente, ele não vai ter o direito real à habitação nesse imóvel. Outra possibilidade também que não existirá esse direito real à habitação é no caso de o falecido ser usufrutuário desse imóvel, do imóvel que a família residia no momento em que ele faleceu. E nesses casos, o cônjuge falecido, ele não terá o direito real à habitação do imóvel. Pelo seguinte, a lei do usufruto diz que o usufruto, ele acaba com a morte do usufrutuário. Então, o direito de usufruto acabou no momento da morte do usufrutuário. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente ele não vai ter o direito real à habitação. Esse direito real à habitação ele pode ser extinto caso o cônjuge sobrevivente alugue o imóvel, por exemplo, ou também quando ele dá o imóvel em comodato. Se acontecer essas duas hipóteses, ele perde o direito real à habitação. Ele tem que morar no imóvel, ele não pode alugar o imóvel, ele não pode montar um comércio no imóvel. A função desse imóvel é a função constitucional de moradia. Esse é o principal ponto. A função desse imóvel é a função constitucional de moradia. Esse é o principal ponto. Caso ele use esse imóvel para outra função, esse direito real à habitação é extinto. Outras possibilidades também de extinção é a renúncia do cônjuge sobrevivente, também a morte do beneficiário. Caso o cônjuge sobrevivente vier a morrer, ele perde-se o direito real de habitação, não podendo passar para outra pessoa, uma vez que é um direito personalíssimo.
Também, outra possibilidade é quando o cônjuge sobrevivente, ele construiu um novo casamento ou união estável. Olá, boa noite. Sou Jefferson Gramacho. Se arranja frequentemente encontrado situações familiares, como quando os pais desejam assegurar que o uso do imóvel para os filhos, ao mesmo tempo que desejam continuar a residir neles até o final da sua vida, né? Então, o pai passa a ser o usufrutuário, né? Um exemplo prático é o caso de uma mãe que transfere a propriedade de sua casa para o filho, mas retém o direito de usufruto vitalício. Assim, ela pode viver na casa e utilizá-la até o fim da sua vida. É uma maneira dela se assegurar, enquanto o filho ele é o proprietário nominal. Esse tipo de acordo ajuda a preservar o patrimônio familiar e proporcionar segurança para ambas as partes. Uma curiosidade interessante sobre o usufruto é que ele não se limita apenas a imóveis, bens móveis, títulos de investimento e até direitos sobre empresas podem ser usufruídos. Além disso, o usufruto ele pode ter um prazo determinado ou ser vitalício e ele pode ser extinto por renúncia, por morte do usufrutuário ou ainda por abuso do direito, caso o usufrutuário utilize o bem para situações que não esteja ali, né, de forma prejudicial ao proprietário. É importante ressaltar a flexibilidade do usufruto no planejamento patrimonial. Ele se mostra uma ferramenta valiosa em questões de herança e de sucessões, planejada e com vantagens fiscais. Esses aspectos demonstram que o usufruto vai além de um simples direito de uso. Ele se configura como uma solução prática para desafios patrimoniais e familiares. Então, ele tem uma vantagem na questão já da transferência do bem e tudo isso aí, oferecendo um valor tanto ao usufrutuário quanto ao proprietário, e reforçando a segurança jurídica e o planejamento patrimonial entre gerações. O conceito de direito real de habitação, por exemplo, agora já falando na questão do conceito de habitação, ele é um direito garantido ao cônjuge sobrevivente de continuar residindo no imóvel utilizado como residência familiar até o fim de sua vida, independentemente do regime de bens, conforme disposto no artigo 1831 do Código Civil. Esse direito se aplica apenas se o imóvel for o único a ser inventariado. O efeito dos regimes de bens, o direito de habitação, independe do regime de bens adotado no casamento ou na união estável, como a colega já trouxe. Inclusive, uniões, como já decidiu o STF em súmula, homoafetivas. Mesmo em caso de separação total, há o direito de habitação, também muito importante. O cônjuge sobrevivente mantém o direito de residir no imóvel. Estratégias preventivas nesse caso, e aí é que vem a curiosidade, para a preservação do imóvel, para os herdeiros, podem ser tomadas. Porque imagina nesse caso, o que acontece é o seguinte, você tem filhos de outro casamento, só tem um bem, que é aquele imóvel, e agora você casou, aquela pessoa que está convivendo ali, ela vai ter o direito. Então você imagina, na expectativa de vida do Brasil aí de 70 anos, a pessoa enviuvou aí com 30 anos de idade para vamos citar um exemplo, um homem ou uma mulher de 50 anos que casou com uma pessoa 20 anos mais jovem, de um segundo casamento, esse herdeiro vai ter que esperar para usufruir desse bem se a pessoa ficou viúva aí, nesse curto espaço de tempo, e contando nos 70 anos, você imagina aí que a pessoa vai esperar 40 anos para usufruir desse bem. Então, qual é uma maneira de proteger isso? Um condomínio voluntário. E você pode criar esse condomínio voluntário. E aí você consegue proteger, porque aí você tem mais de um proprietário. Quando você tem mais de um proprietário, você acaba eliminando o direito exclusivo do cônjuge sobrevivente. Outra maneira também é a locação do imóvel. Caso o imóvel esteja alugado e não seja utilizado como residência, o direito da habitação não se aplica.
Então, como é que seria isso? Eu tenho minha casa e vou morar de aluguel com esse meu novo matrimônio, com esse meu novo cônjuge. E aí, eu com esse parceiro, automaticamente, eu vou estar protegendo os meus herdeiros, já que esse bem já veio de outra situação, ele não tem direito, dependendo do regime de casamento, sobre o bem, mas automaticamente ele vai ter direito à habitação caso eu venha a falecer, prejudicando, por exemplo, o meu casal de filhos. Então, para que o meu companheiro não exerça esse direito em detrimento do direito dos meus filhos de usufruir de um bem que eu adquiri antes desse casamento, desse relacionamento, o ideal é que, uma das maneiras, além da questão do condomínio, é eu alugar o meu imóvel próprio e morar de aluguel. Um aluguel, pago outro aluguel. E aí sim, o bem está protegido, né? E aí permite que o casal viva em outro lugar, né? A gente tem também a questão do patrimônio múltiplo, que é possuir mais de um imóvel registrado para destinar um ao cônjuge e outro aos filhos. Se a gente tem essa situação financeira ou consegue ter mais de um bem, aí é mais tranquilo, porque aí o imóvel de habitação já fica sendo, e dependendo do valor desse imóvel, na herança, nessa disputa, ou uma coisa desse tipo, fica para o cônjuge mesmo, e o outro fica para os filhos, porque ele acaba sendo o meieiro, né? Mas a gente está falando de situações onde ele possa não ser o meieiro. Então, são situações que você pode se precaver e pensar, ou orientar o seu cliente, elas podem ocorrer. O debate de perspectivas legais, o direito real à habitação pode ser visto como injusto para os herdeiros diretos, especialmente quando o cônjuge sobrevivente ele tem renda suficiente e os filhos necessitam de moradia. Então, as ações como planejamento sucessório e revisão das disposições patrimoniais em vida podem ajudar a proteger. Você imagina, nesse caso aqui, o seguinte: o seu cônjuge é rico, tem uma situação, é funcionário público, alguma coisa desse tipo, tem uma boa situação, e seus filhos não. E você também não prosperou tanto assim. Trabalha lá no seu serviçozinho, seu cônjuge tem uma situação mais abastada. E o imóvel de vocês é o único bem imóvel ali, é aquela casa. Se você vem a falecer, e era a casinha da herança do seu papai lá, e vocês moram nela, e ele não teria direito, e ele já é fruto de um segundo relacionamento, e você vem a falecer, os seus filhos que têm uma situação financeira que talvez paguem aluguel, que o dinheiro daquela casa tiraria eles do aluguel, eles não vão ter direito, não importa, vai morar embaixo da ponte. O cônjuge que chegou depois, que já havia aquisição desse imóvel, que talvez seja até de família, ele vai ter o direito de habitar ali. E se a gente pegar naquela situação lá, de mais 30, 40, 50 anos de perspectiva de vida, seu herdeiro vai ter que esperar até que ele morra para poder adquirir o bem. Os interesses dos herdeiros, então, isso é interessante, porque aí você vai conseguir verificar, porque respeitando o direito do cônjuge sobrevivente, nós vamos explorar os aspectos importantes dos direitos reais sobre a coisa alheia. Botando um ponto aqui nessa questão da habitação, aí a gente vem ao direito real do uso, porque ele traz as características específicas e finalidades distintas do que discutimos nas questões anteriores sobre o direito especial de moradia. Nós estamos tratando de direitos reais sobre coisa alheia, onde uma pessoa pode reivindicar o direito real do uso sobre o imóvel que não lhe pertence, frequentemente, um imóvel de propriedade pública. Então, ela não dá uso capião, mas você pode conseguir o direito real de uso. Esse direito permite a utilização legítima e regulamentada do imóvel. O direito real do uso, ele desempenha um papel social significativo, possibilitando que populações de baixa renda utilizem terras públicas de forma regularizada, principalmente se você colocar, por exemplo, só naquele alagado ali do Amazonas, em áreas urbanas e rurais. Esse direito é destinado em especial a grupos que ocupam terras públicas com várzeas, né, que são áreas frequentemente inundadas e muito comuns na Amazônia e no Pantanal. Então, esse direito de uso é o quê? Aquela área ela é pública, mas ela é alagada. Então, mas quando ela cessa ali, o pessoal acaba usando, na seca, usando essa área. O direito real de uso também é uma ferramenta utilizada pelo poder público para promover o ordenamento territorial
e o crescimento urbano organizado por meio de concessão. A colega citou bem um exemplo aí, aqui em Gurupi, para designar áreas específicas para essa finalidade, frequentemente utilizando um processo de licitação para poder dar transparência, mas a concessão do direito real de uso pode ser gratuita ou onerosa. Isso aí depende do contexto e dos objetivos do poder público. Por exemplo, em caso de ocupação informal, populações de baixa renda, a concessão pode ser gratuita. Esse direito também é crucial para as comunidades tradicionais, como os indígenas, os quilombolas, que dependem dos recursos naturais para sua subsistência. Essas comunidades elas podem solicitar o direito de uso para garantir o acesso à terra e desenvolver suas atividades culturais e econômicas. O Código Civil, no seu artigo 1225, menciona o direito real do uso entre os direitos reais. O Decreto de Lei 271 de 1967 detalha essa regulamentação dessa Constituição, especificando as condições e as finalidades. Segundo o artigo 7º deste decreto, a concessão pode abranger terrenos públicos ou particulares, podendo ser onerada ou gratuita, com finalidade social, por exemplo. Aí seria gratuito, né? A não ser que ela pode ser onerada mesmo com finalidade social, mas não é mais comumente ser gratuito. A concessão ela pode ser resolvida caso o concessionário utilize o imóvel de forma diferente. Então, aí ela é resolvida, né? Ela é destituída, estipulada em contrato ou descumpra as cláusulas acordadas. Aí, nesse caso, ele pode perder o direito do uso, né, nessa situação. Quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, apesar dos instrumentos legais disponíveis para regularização fundiária no Brasil, ele perde isso aí. O Brasil ainda enfrenta um elevado número de imóveis irregulares. Isso nos leva a refletir sobre a importância de fortalecer a cultura de regularização. Essa nossa apresentação tem trago alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do direito real do uso e a sua relevância social e econômica, além das outras situações que nós falamos aqui sobre o usufruto e a habitação. Eu espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor. Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição para discutirmos mais sobre esse tema. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.